Olá, o meu nome é Luísa Siqueira, eu sou médica endocrinologista, especialista em lipedema e esse é o meu canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Esse quadro é o nosso Café com Caixinha, onde eu respondo as perguntas que os meus seguidores enviaram no meu Instagram. Então vamos lá, gente. Separei aqui algumas perguntas que eu achei bem interessantes para a gente trazer para o quadro. A primeira pergunta foi enviada pela Paula. Ela perguntou: doutora, quais são os sinais e sintomas mais clássicos do lipedema? Bom, o lipedema, vocês já sabem, tem diversos vídeos aqui no canal, né? O acúmulo aí anormal de gordura em braços e pernas, né? Uma gordura mais fibrótica, mais inflamada. E essas pacientes, elas sofrem muito, né? Com a presença aí de nódulos de gordura, principalmente nos membros inferiores. Então, a formação de nódulos de gordura, em alguns casos de lipomas, a sensação de dor e de peso nas pernas, formação aí de hematomas pela fragilidade capilar. Então a gente tem aí também o acometimento da parte vascular, da parte linfática dessas pacientes. Então geralmente é uma perna mais edemaciada, aí que é mais sensível ao toque. Também a gente pode ter presença de dermografismos. Essas pacientes também podem ter alterações anatômicas, inclusive. Então ter uma hipermobilidade articular, a gente também faz essa avaliação na consulta. Elas podem ter alteração tiroidiana, presença de acantose nigricans, presença de acrocordão, podem ter também presença de joelho valgo também, uma alteração frequente aí, tá bom? Outra pergunta aqui, vamos ver. Com a associação de dieta anti-inflamatória, quanto tempo para aparecer o resultado na qualidade da pele e aparência no lipedema? Pergunta da Marcela. É muito difícil a gente dar essa resposta, porque muitas vezes as pacientes elas têm estágios diferentes, como eu falei, tem estágios e tem tipos de lipedema diferentes. Então, se é uma paciente que está aí prática regular de atividade física, uma dieta muito bem feita, às vezes já está em tratamento também nutracêutico ou tratamento hormonal para o lipedema, essa paciente muito provavelmente, e ela tem um estágio baixo da doença, muito provavelmente ela vai ter esse resultado muito mais rápido. Já uma paciente que já tem um lipedema avançado, a gente sabe que é uma doença que não tem cura, essa paciente, ela com certeza ela vai demorar mais para ver o aspecto, diferença em aspecto de pele, de melhoria aí, apesar de ser uma melhoria sutil, a gente consegue alguns resultados, mas depende muito de que paciente, de que tipo de lipedema a gente está falando. Então essa é uma pergunta que fica um pouco difícil da gente dar essa resposta, mas basicamente é isso, vai depender de qual estágio do lipedema, né? Tem uma pergunta aqui que fala assim: lipedema e obesidade são tratados em paralelo ou é preciso tratar algum primeiro? Normalmente na minha abordagem eu faço a abordagem completa do paciente. Então se essa paciente ela é uma paciente que está obesa, normalmente está obesa e é portadora de lipedema, a gente vai fazer a abordagem das duas comorbidades. Por quê? Porque se a gente só emagrece essa paciente, ela tem um emagrecimento desproporcional. Então ela queixa que ela emagreceu o tronco, mas continua com a perna aumentada de volume, com dor, enfim. Então é importante a gente fazer a abordagem completa, integral dessa paciente para que ela veja um resultado de fato eficaz aí ao longo do tempo do tratamento. Exercício de cardio para pessoas com lipedema prejudica mais do que ajuda? Depende, gente. Olha só, a paciente com lipedema, o que a gente orienta em relação à prática de atividade física é que essa paciente não tenha uma atividade física de muito impacto. Então, essa paciente pode fazer uma musculação, ela pode fazer uma corrida, por exemplo, ela pode, se ela aguentar, ela pode. Só que ela não deve fazer esse exercício com muito impacto. Então, ela vai fazer uma musculação com uma carga mais baixa, ela vai fazer uma corrida, mas com impacto menor, uma distância menor, até que ela consiga aí estar apta, com menos dor, porque o lipedema ele costuma doer. Então essa paciente ela não é que ela não pode, não é que vai prejudicar, é que ela não aguenta mesmo, porque ela sente dor. Outra pergunta aqui da Aline: vários pequenos hematomas nas coxas, sem motivo, pode ser sinal de lipedema? Pode ser uma fragilidade capilar aí relacionada ao lipedema? Com certeza, mas também pode não ser. Pode ser outra causa, pode ser alguma questão hematológica, então essa paciente precisa ser investigada, mas pode sim ser uma das alterações que a gente encontra no exame físico de lipedema. Deixa eu ver.
Outra pergunta aqui da Tassi. Qual o percentual de gordura corporal para saber se eu tô com obesidade? Saudades também, Tassi. Então vamos lá, gente. O percentual de gordura que a gente avalia na bioimpedância, né, sempre antes da consulta de emagrecimento, ele é muito relativo. O que acontece? A gente vai avaliar esse percentual de gordura baseado na idade do paciente e baseado na prática regular de atividade física dele, quanto ele pratica de atividade física. Então existe uma fórmula matemática que a gente utiliza para isso, né? Esse percentual de gordura, ele vai depender então desses dois critérios. Normalmente a gente entende como obesidade o paciente que tem um percentual de gordura acima de 30%. Então passou de 30%, a gente já entende como obesidade, tá? Já entende como que o paciente aí precisa ser tratado, né? A última perguntinha da Ana Carolina. Bup com naltrexona, quase morri. E o pior, não aguentava, chorava perto do meu filho de tão nervosa. A associação, né, de Bup com naltrexona é a fórmula, né, de uma medicação para tratamento de obesidade que se chama Contrave. Essa medicação, particularmente, é uma medicação que eu gosto muito, que tem um sinergismo, esse sinergismo das duas medicações é excelente no tratamento da obesidade quando o paciente tem um perfil alimentar compatível com aquele apetite hedônico, o apetite de padrão beliscador. Serve para esse tipo de paciente, aquele paciente que tem um comer noturno, que está mais associado à parte aí de neurocomportamental. A gente utiliza mais essa medicação para isso. E ele tem alguns efeitos colaterais, como toda medicação. Essa irritabilidade, às vezes o paciente pode ter boca seca, pode ter insônia, pode ter um pouquinho de taquicardia. Enjoo também, náusea também, uma constipação, também são efeitos colaterais dessa medicação e são comuns, assim, podem acontecer, né? Então, a gente precisa de avaliar bem, porque às vezes a gente precisa de um ajuste da dose. Tem pacientes que não aguentam a dose plena da medicação. Então, a gente pode ajustar, fazer uma dose menor para ver se esse paciente, se essa medicação de fato foi bem indicada, né, para Ana Carolina, talvez um ajuste na dose seria talvez uma estratégia que funcionasse bem para que ela não sofresse tanto com esses efeitos colaterais. Gente, essas foram as perguntas do nosso Café com Caixinha de hoje. Eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem lá no meu Instagram e comentarem para as próximas caixinhas. Quem tiver interesse, quiser deixar alguma pergunta, a gente chama de quadro de consulta gratuita. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, deixem o seu like aqui para mim. Um abraço, até a próxima!